Primeira vez que eu vim aqui, eu falei, Deus, naquele lugar não precisa nem oportunidade. Porque só quando eu entrei naquela porta, eu já senti a glória de Deus. Porque tem pessoas, irmãos, que ele fica triste quando vai na casa do Senhor, não tem oportunidade. Não fica triste não, irmãos. A oportunidade é você estar aqui dando glória ao nome dele, adorando ao nome dele. Eu glorifico a Deus, irmão, por essa igreja aqui, porque Deus vai fazer mais aqui, tá, pastor? Deus vai fazer mais aqui nesse lugar. Amém, irmãos? Outrora eu andava nessa cidade de Niterói, fumando, cheirando, assaltando, vivia aí perdido. E hoje eu estou glorificando a Deus que eu estou nesse lugar com os irmãos. Porque, irmãos, às vezes a gente julgamos nas pessoas que estão no mundo, mas para sair do mundo, irmãos, é terrível. Para largar as coisas do mundo, o pastor falou aqui sobre o presídio. Tem um irmão meu que está lá em Bangu 8. Eu tenho orado ao Senhor por ele. Ele pegou 8 anos sem ter estado com nada. Forjaram a prisão dele. Mas eu tenho orado, Senhor, não deixe ele sair de lá sem se converter. Não deixe ele sair de lá sem aceitar o teu nome. Amém, irmãos? Irmãos, não ficando da minha palavra, eu quero ler aqui, vou ser rápido, que queremos ouvir o pregador, né? Deus usar esse nome de Deus. No livro de Marcos, eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia, no capítulo 4, do versículo 35 do livro de Marcos. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Aleluia. Esqueci até minha Bíblia em casa, onde estava estudando. Esqueci ela em casa, mas estou com o nosso diácono aqui de carona. Amém? Marcos capítulo 4, 35 diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. E ele, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertando-no, dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, dependendo, repreendeu o vento, disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímido e ainda não tendes fé? E se sentiram um grande temor, dizia um aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Amém, irmãos? Essa palavra, ela me chama muita atenção, irmão, porque quando eu leio essa mensagem, eu vejo que aqueles discípulos, quando estavam ali naquele mar, irmãos, uma certa feita eu pesquei em mar afora, e eu ali naquele mar eu via que passando uma tempestade naquele mar, e os amigos que estavam comigo estavam tudo tranquilo, e eu estava apavorado porque as águas entravam dentro do barco, e a gente puxando a rede, barco de traineira, e eu fiquei apavorado pensando que ia morrer. Eles tranquilo. E eu, quando leio essa palavra, pastores, eu vejo que aqueles discípulos, eles eram acostumados com tempestade, não é? Eles eram pescadores, eles eram acostumados. Então, por que mediante essa tempestade, por que eles se apavoraram? Eu pensando, analisando essa mensagem, eu falei, por que eles ficaram apavorados se eles eram acostumados com tempestade no mar? Mas se você for ler essa mensagem, você vê que a Bíblia não fala que não tinha nuvem, a Bíblia não fala que tinha chuva, a Bíblia não fala que tinha relâmpago, a Bíblia diz que o vento aquietava o mar e o mar entrava para dentro do barco. E quando aqueles discípulos viram aquilo, aqueles discípulos viram que aquela tempestade não era normal. Aquela tempestade não era a que eles estavam acostumados a passar no mar. E eles ficaram apavorados porque eles falaram, isso aí é sobrenatural. Eu creio que eles pensaram, isso é sobrenatural. Somente um pode deter essa tempestade. Somente um que pode parar esse mar. Aleluia. E a Bíblia fala, irmãos, que a água entrava dentro do barco. E quando eles foram lá chamar Jesus, a primeira coisa que Jesus fez, aquietar o vento. Cala-te e aquieta-te, mar. E eu vendo essa palavra, irmãos, eu vejo ali que quando o vento veio para tentar entrar, aleluia, fazer entrar água dentro daquele barco, tinha um ali dentro que era o Todo-Poderoso. Tinha um ali dentro daquele barco, irmãos, que ele comandava aquela embarcação. Às vezes a gente se desesperando, na nossa vida acontecem coisas, aleluia, que a gente fica desesperado, mas tem
irmãos. Muitas das vezes ele pode estar no silêncio, muitas das vezes não está acontecendo nada mediante a tua visão humana, mas na tua visão espiritual, Deus está trabalhando na tua causa, Deus está trabalhando na tua família. Aleluia, a Bíblia fala, irmãos, que quando aquele Jesus, quando ele repreendeu o mar, falou acala e aquieta-te, ele estava dizendo, vento, ó, quem está aqui dentro desse barco aqui, me pertence, cuidado que eles são meu. Aleluia, e ele nessa noite está te dizendo, irmãos, eu quero dizer uma coisa para a igreja nessa noite, se esse vento que está na sua vida, se vem da parte do inimigo, nessa noite ele vai cessar no nome de Jesus. Aleluia, e se vem da parte de Deus, ele vai te sustentar, você passar nesse vento. Mas só te digo uma coisa, não saia do barco, não abandone o barco, porque uma certa feita, pastor, eu andava nesse mundo aí cheirando, fumando e assaltando, e eu pensava que para mim não tinha solução. Para mim não tinha mais jeito. Eu glorifico a Deus por esse jovem na casa do Senhor, porque eu me converti com 22 anos. Como eu me converti? Assaltando uma Assembleia de Deus. Eu e meus 3 amigos, o último assalto que eu fiz, assaltando uma Assembleia de Deus. Aonde eu me converti, irmãos? Dentro dessa Assembleia de Deus. Então, irmãos, tem coisa que Deus faz na nossa vida que hoje a gente não entende, mas amanhã você vai entender o porquê Deus fez aquilo. Eu costumo pregar, pastores, que Deus complica, descomplica, depois Ele explica por que complicou. Então, se está acontecendo algo na minha, na sua vida, se você não está entendendo, glorifica o Senhor nessa noite, porque Ele sabe o que você está passando e Ele está olhando o teu sofrimento no seio, o vento que está vindo na sua vida. Mas sabe de uma coisa, tem um Jesus que Ele está nesse barco e Ele quer o controle desse leme, e teu barco não vai afundar. Seu barco não vai afundar, porque Jesus que está dentro desse barco, é Jesus que está nessa situação. Eu quero dizer uma coisa para a igreja nessa noite, o anjo do Senhor, ele está aqui no nosso meio, e eu vejo ele andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, e esse anjo, pastores, ele chegou aqui nesse púlpito, e eu via ele parando na sua frente. Ele nasce, eu desci como que uma porta se abrindo, está entendendo? Ele dura a selva e camandana e ele cessar essa porta se abrir na sua vida, entende? Evitar o selva e camandana. Eu vi como que uma pessoa, varão, do sexo masculino, que o irmão ora muito por ele, evitar o selva e camandana, e ele te observa muito. E eu quero dizer uma coisa, que através do teu testemunho de vida, ele vai se render aos pés. Ele porque ele mostra o Senhor assim, mano. Diante de você desceu uma folha, e quando desceu essa folha, era uma folha em branco. Eu falei, Senhor, que folha em branco é essa? Eu via como que Deus assinava embaixo. Vitória, uma causa que está na mão do Senhor, que é tua. O Senhor manda te dizer assim, que eu, Senhor, eu desço na terra para te dar vitória. Ele nada, céu, ele do céu e para mandar a Gaio. Eu vou te dizer assim, a obra não parou ainda. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu vou te dizer, a obra não parou ainda. Ele não quer você barrado, a estrada é grande e ele ainda vai te levar nos 4 campos. Lembra aquela promessa que ele fez para ti? Emanaracel e Camandaragai. Eu vou dizer assim, que a promessa está de terra. Aleluia. Que muitos vão contemplar a sua vitória. Porque Deus vai dizer que tu és como um menino dos olhos dele. Aleluia. Eu vi como que o varão orando por pessoas e Deus curando na hora. Botando Cristo para fora, varão. Emanaracel e Camandaragai. É um dom, irmãos. Alabai, Osteg, Camandaragai. Que Deus te coloca na tua vida hoje, está entendendo? Um sinal de maravilha. O Senhor vai começar a operar milagres através das suas mãos. Aleluia. Aleluia. Aleluia, eu sinto Deus aqui, irmãos. Eu sinto a presença dele aqui, irmãos. Se você se ligar, você vai sentir a presença dele. Aleluia, glorifica a Deus, Senhor, porque nós não somos merecedores. É como o nosso pastor falou, hoje é um culto de libertação. Eu venho aqui para me libertar. Aleluia, porque a Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado já pecou, irmãos. Então nós somos pecadores, pecamos por palavra, por olhar, por pensamento e por obra. Então que nessa noite, irmão, o Espírito
Santo de Deus, ele está nesse lugar aqui. É interessante, pastor, que quando eu estava aqui falando de Deus, eu via que como uma mulher adentrava por essas portas, e o Senhor me mostrava ela descendo toda de branco, eu não sei o nome daquele negócio que tem no centro que a mulher usa na cabeça. Turbante. Um turbante na cabeça, mano. E essa mulher, um centro que tem, então ele mostrava aqui em cima, um centro, e essa mulher tentando com essas portas desesperada, e ela pedindo oração por irmão, e por irmão orando por ela, e ela e a família dela se rendeu aos pés do Senhor. Eu me mostrava essa mulher tentando com essas portas, e ele manda te dizer, mano, que o anjo do Senhor, ele é contigo, e aquela causa, mano, que você tem orado assim há muito tempo, o Senhor manda dizer que ele vai confirmar na tua casa. Aleluia! Muitas das vezes o homem não dá nada por ti, mas é o Senhor que te chamou nessa terra. Quando você vem aqui nesse lugar, senta a fé do teu lado e não dou nada pela sua vida, acha que você é mendigo, acha que você gosta de se amostrar, que você tem pose, mas é Deus que contempla o teu coração e Ele manda te dizer, mano, hoje é dia de exaltação, vem algo novo de Deus para a sua vida, tá entendendo? Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida, para tu ver que Deus é Deus da selve, reminaragaio, camandaraçado. Eu vi assim, mano, como o anjo do Senhor, ele descia na terra e começava a pelejar pelas suas causas, tá entendendo? Ele começava a pelejar e ia para um lado e para o outro, e como um relâmpago, e cortando laços, porque Deus me mostrava, mano, que muitas das vezes você pega coisas que não é para pegar, tá entendendo? Muitas vezes você pega coisas que não é para você segurar, mas o Senhor tem que se agradar de ti, porque você tem se comovido pelas pessoas. Eu serve, eu vi assim como o irmão orando ao Senhor de joelho em casa, e botando vida aos pés dele, e o Senhor vai dizer assim: continua orando, mano, porque Deus vai começar a operar e vai mostrar o sinal para ti. Tu vai ver essas vidas que você olha que está por essas portas. O céu é vidas que você olha que não se converteu ainda, mas através da sua oração você vai começar a bater para um. Aleluia! Que o Senhor, irmãos, venha abençoar cada um nessa noite, amém? Vamos orar, irmãos, ora pelo evangelista Márcio, né? Porque eu estou aqui em São Gonçalo, daqui a pouco estou no Espírito Santo, aí estou no Cantagalo. Deus, ele me leva para um lado, leva para o outro. Mas eu creio, irmãos, que nessa noite, irmãos, ninguém vai sair daqui sem a vida, né, irmãos? Ninguém vai sair. Lembra do meu irmão Lucas, que está lá em Banco 8, para Deus libertar aquela vida. Ele estava para sair, mas o advogado largou a causa, e eu creio que foi Deus, porque eu falei: Senhor, só tira ele lá de dentro convertido, para nós caminhar junto para a obra, né, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos pela oportunidade no nome de Jesus.